E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, a gente vai falar um pouquinho sobre a abertura Viena e a abertura do Bispo, né? Acontece depois do lance C4 E5. E aqui, a abertura do Bispo vem com o lance Bispo C4 e a abertura Viena vem com o lance Cavalo C3. Eu separei essas duas aberturas no mesmo vídeo, porque elas têm uma capacidade de transpor uma para outra muito grande. Então as ideias estratégicas vão acabar se repetindo, ok? Então por isso você está vendo as duas aberturas no mesmo vídeo. Vamos começar pela Viena. Aqui as pretas têm algumas opções. No geral, alguns jogadores jogam cavalo C3 aqui para jogar com F4 e argumentar que as brancas estão jogando o gambito do rei melhorado. Né? Então, por exemplo, depois de cavalo F6, F4, né? E aqui D5 é o lance correto para contra-atacar no centro. O problema de, por exemplo, E toma F4 aqui é que as brancas têm E5. E aí o cavalo tem que voltar para G8, né? E aí já não tá tão legal a posição das pretas já. E estamos no lance 4, né? Então, tipo, e aqui as brancas desenvolvem de uma maneira muito fácil. Como, por exemplo, lance como cavalo F3, D4, bispo toma F4, bispo C4 e roque seria um plano bem tranquilo, assim, de ser realizado. Então, por isso D5, contra-atacando no centro, né? Então, F por E5, cavalo por E4. E aqui as brancas têm algumas opções, não vou entrar a fundo nelas, mas no geral as brancas tentam usar a coluna F aqui para tentar atacar, e as pretas vão tentar minar esse peão de E5 e usar essa maioria central que elas têm. Tá, então, por exemplo, lances como cavalo F3 são possíveis, lances como dama F3 também, tem D3 aqui também. Bom, uma opção bem flexível aí que as brancas podem jogar. Voltando aqui. Aqui as brancas podem jogar com bispo C4, que acaba virando uma abertura do bispo, ou a abertura do bispo virando uma abertura Viena, porque dá para chegar nessa posição na ordem da abertura do bispo, né? Então, por exemplo, depois de bispo C4, cavalo F6, cavalo C3, a gente estava vendo a mesma ordem ali. Né? Então, aqui, bispo C4, aqui as pretas têm uma opção bem... Tem algumas opções, né? Cavalo C6 pode acabar virando uma italiana. Então, a abertura do bispo tem muito em comum com a italiana. Tanto que alguns jogadores jogam a abertura do bispo justamente para evitar a defesa Petrov, né, que é um assunto de um vídeo futuro, né, que é essa aqui. Isso aqui com o bispo C4 a Petrov não existe, né, porque depois de cavalo F6 as brancas não tem um cavalo F3 ainda. Né? Então, por exemplo, D3 aqui, e aí depois de cavalo C6 as brancas podem jogar cavalo F3 e acaba transpondo por uma abertura italiana. Tá? Certo, dito isso, mas vamos voltar aqui e ver a ordem de cavalo C3. Aqui as pretas têm uma opção que é cavalo por E4, que é um lance muito temático nessas aberturas de E4 e E5. Porque se cavalo por E4, as pretas jogam D5 aqui. E o argumento das pretas é o seguinte, não existe mais peões centrais das brancas agora. Então as pretas vão ter um controle central maior. Né? Mas, claro que a vida não é fácil, né? Então aqui as brancas têm... e curiosamente, essa variante... se chama Frankenstein Drácula. Não me pergunte por quê. Mas aqui o lance principal é dama H5, ameaçando mate. E ameaçando tomar E4 também. Cavalo D6. E aqui dá para jogar dama por E5, mas aqui bispo B3 é tentado. E aqui as pretas têm duas abordagens para jogar a posição. A variante mais sólida, que é o lance bispo E7. Seguido de dama toma E5 e aí roque. E a variante mais pancadaria, que é o lance cavalo C6 aqui. Opa. Defendendo o peão. Só que tem um problema, né? As brancas têm cavalo B5 aqui, sobrecarregando o cavalo de D6. Porque o cavalo tá tendo que defender o peão de F7. Daí as pretas têm que jogar G6 aqui. E aí dama F3. F5, evitando o mate. Só que aí dama D5 de novo. Ameaçando o cavalo D6 seguido de dama F7. E agora as pretas são obrigadas a jogar dama E7 aqui. Evitando o mate, só que pendurando o peão de C. Cavalo C7, rei D8 e aqui cavalo por A8. E aqui nessa posição, muitas partidas já foram jogadas, tá? E aqui as pretas têm o seguinte argumento. Elas estão com uma torre a menos, uma torre, só que elas têm total desenvolvimento e controle do centro em troca dessa torre. E o cavalo não vai voltar, né? Provavelmente, né? Então, tipo, B6, bispo B7, o cavalo tá preso já. Então... vai ter uma qualidade a menos, mas uma compensação grande pela qualidade. As brancas vão tentar provar o contrário. Certo, dito isso, vamos voltar um pouco aqui. Aqui as brancas têm algumas opções menores, como o lance G3 aqui.
para jogar bispo G2, que é interessante. E tem o lance A3 aqui também, que é um lance estranho, mas tem algumas ideias venenosas aqui. Eu vou fazer uma pequena comparação aqui, que é com uma variante da abertura escocesa, que é o seguinte, ó, cavalo aqui, parará, parará. E aqui as pretas têm a opção de jogar dama H4. A gente vai abordar ela mais no vídeo só sobre escocesa, mas tem esse dama H4 que ganha um peão forçado, tá? Não tem como defender. Então, cavalo C3, bispo B4, e aí bispo E2, dama toma E4, e aqui o melhor lance para as brancas é cavalo B5, né? Para tomar em C7, e as pretas têm que jogar rei D8, assim. E jogar com peão a mais, só que com o rei ali em D8. Só que, só para justificar uma das ideias do lance A3, né? Depois de A3, se as pretas jogam D5, por exemplo, e tomar D5, cavalo por D5, as brancas podem jogar a abertura escocesa de pretas, jogar dama H5, cavalo C6, bispo B5, bispo E7, dama toma E5. Só que aqui, se a gente voltar lá, o lance seria cavalo B4, só que não tem cavalo B4, porque tá caindo a peça, né? E aqui as brancas podem tentar manter o peão a mais com uma posição boa, porque não vai ser obrigado a jogar rei D1, né? Então só para ilustrar uma das ideias do A3, que eu achei bem curiosa. Ok, deixa eu ver... Ok. As pretas também podem jogar cavalo C6 aqui, né? E aí pode jogar F4 aqui, que é o gambito do rei melhorado aqui, né? Então uma opção pode ser e toma F4, só para ilustrar. Cavalo F3, G5, bispo C4, G4. E aqui as brancas têm a opção de rocar de novo, né? A gente viu no vídeo de gambito do rei que tinha uma variante chamada gambito músio, e essa aqui se chama ramp músio. Não me perguntei por quê. G por F3, opa, dama E2 é um pouco impreciso, né? Mas dama F3 aqui e com as mesmas ideias de ataque, né? O peão de F7 e tal. Mirar no peão de F7, aproveitar a coluna F. E as brancas vão tentar provar a compensação aqui. Outra opção que as brancas têm é jogar D4 direto, que foi uma ideia popularizada pelo Steinitz, né? Que é o primeiro campeão mundial. Faz sentido o lance, né? Toma o centro e tal. O problema é que tem dama H4 cheque. E você tem que mexer o rei. Tirando isso, a abertura é uma beleza, né? E aí rei E2. E aqui o Steinitz argumentava que a dama em H4 ia dar tempo para as brancas desenvolverem, né? E o rei E2 não ia ser uma peça tão ruim, porque se caso troque as damas, o rei já ia estar perto ali do centro, né? Então um homem visionário, eu diria. É um pouco perigoso, né? Mas enfim. Também tem o lance bispo C5, que é um lance um pouco mais offbeat, né? Menos popular. Acho que é isso. Da Viena em si é isso, né? Na abertura do bispo, tem algumas opções aqui, igual a gente viu, né? Cavalo F6, as brancas podem transpor para a abertura Viena com cavalo C3. Podem jogar D3 também, para fingir que para levar para uma italiana, né? Sem ter a Petrov. Aqui as pretas têm algumas opções também, porque elas não colocaram o cavalo em C6, né? Então elas podem jogar tipo C6 aqui mesmo. E aí, por exemplo, depois de cavalo F3, jogar D5 aqui, expandindo no centro, né? É uma opção para as pretas. Aproveitando que o cavalo não foi para C6, né? Certo. Aqui tem cavalo C6 também. Tem algumas ideias de gambito do rei ao contrário. Tipo F4 e tal, ou até depois de... Ou levar para uma abertura Viena de novo, para jogar F4 no momento futuro e tal. É uma posição bem flexível, elas acabam transpondo uma para outra. Outra ideia que é depois de cavalo F6. D3, as pretas jogarem com cavalo A5 aqui para pegar o par de bispos. Outra ideia que é jogar bispo B4 para jogar D5 direto, né? Aproveitando que está cravando aqui o cavalo. E tá, faltou só acho que bispo C5 aqui talvez. Então tem essa variante aqui, cavalo C3, cavalo C6. E aqui as brancas podem jogar um lance interessante aqui que é dama G4. Atacando o peão de G7, né? Perguntando para as pretas, o que as pretas vão fazer para defender esse peão, né? O lance normal aqui é dama F6, atacando o peão de F2. Só que tem cavalo D5 aqui, e aqui as brancas têm certa vantagem já, porque atacou a dama, e dama F2 é respondido com rei D1 mesmo. E aqui tem um problema, né? Porque tá caindo em G7, tá caindo em C7, e em alguns casos tem cavalo H3 prendendo a dama. E aí a dama em F2 pode acabar não voltando mais. Então a posição fica um tanto quanto confusa. Tá? Então eu acho que essa era
a maioria das ideias que eu queria ilustrar aqui, das duas aberturas. E a partida que eu vou mostrar aqui é uma partida... É mais pela questão mais curiosa e tal, mas... como é que fala? Curiosidade, parte histórica, né? Não vai ajudar tanto na compreensão, mas eu achei bem interessante o ponto da partida. A partida que eu vou mostrar pra vocês é uma partida do Hump com Meitner, né? Que foi conhecida como Imortal do Empate. Que depois do lance Cavalo A4. Que é um lance ruim, tá? Né? Porque não faz sentido levar o cavalo para 4 tão cedo, né? E aqui tem bispo por F2, né? E aqui começa uma caçada ao rei das brancas impressionante. Veio o rei por F2, dama H4 cheque. E aí rei E3. Certo? Então o rei aqui tá tomando um banho de sol. Veio dama F4, cheque, rei D3. E aqui o que as pretas precisam fazer, né? Estourar o centro, abrir a posição de algum jeito, né? Foi isso que o Meitner fez, jogou D5 aqui. Ameaçando dama toma E4, cheque. E abrindo a posição para tentar trazer mais peças para o ataque. Veio o rei C3, dama toma E4, né? Rei B3, e aí veio o cavalo A6, ameaçando dama B4 mate, né? Então meio que desenvolve uma peça. Aqui as brancas poderiam tentar jogar D4, para evitar o dama B4 na força bruta, né? E tentar desenvolver o resto das peças, né? Jogar um A3 para puxar o rei para 2, cavalo F3, bispo D3 e tal. Né? Seria uma opção bem sensata, né? Mas aqui ele jogou A3 direto, né? Para pôr o rei em A2. E aqui que vem a bomba, né? Porque, tipo... Que lance vocês jogariam aqui? Tipo, eu pensaria realmente em jogar lances como bispo E6 aqui, mirando na cara do rei. Cavalo F6 pode ser também. Só que aqui o Meitner veio com dama por A4 cheque, né? Sacrificando a dama, né? E provavelmente o comandador tá xingando o lance já. Mas vamos ver, rei por A4. E aí cavalo C5, o rei não volta mais, o rei vai ter que ficar ali. Então veio o rei B4. Uma linha ilustrativa aqui, que é, por exemplo, rei A5 leva mate, né? A barrinha morreu ali. B6 cheque. Rei B5. Cavalo E7, tirando a casa de C6. Dama G4. Aqui já vai começar a fazer uns lances meio absurdos, né? Mas o mate seria mais ou menos assim. Tipo, rei B4. A5 cheque. Rei C3, D4. Depois de rei C4, bispo A6 mate, né? E aí temos uma pequena caça ao rei aqui, né? Então tem que jogar rei B4, beleza? O branco tá ganho aqui, né? Que incrível. A5, rei por C5, cavalo E7. O rei não volta. E tem algumas ameaças aqui. Tá ameaçando B6 seguido de bispo D7, que é mate. Então, por exemplo, lance como cavalo F3, levar B6. Bispo D7 mate. Veio o bispo B5 cheque. Rei D8. Continua com agora tem a ameaça de B6 mate, né? E aqui, né, as brancas jogaram o único lance que sobrevive na posição, que é bispo C6. É incrível. Não, simplesmente incrível essa partida, né? Porque não tem como evitar B6 mate. Tem que jogar bispo C6 única. É porque agora B6, rei B5. E aí o rei tá escapando, né? De algum jeito. Opa, a barrinha deu uma... então tem um furo aqui. A barrinha me enganou legal agora, né? A posição tá empatada. Pô, tava aqui mó felizão. Bispo C6 mas bispo C6 é o único lance que empata ainda. Porque depois de B6. Rei B5. Cavalo C6. Bom, aqui as brancas têm que empatar a partida mesmo. Qualquer outro lance leva mate aqui, né? Cavalo D4 é mate aqui. Né? Sei lá, você tenta tirar o rei, leva cavalo D4 aqui, seguido de bispo D7. Né? O cavalo tira as casas de B3 e B5. Então, e aí depois de rei toma C6, bispo B7 cheque. Rei B5, bispo A6, rei C7. E aí bispo B7. E aqui eles acordaram empate, né? Porque, nossa, se toma em B7 leva rei D7 aqui. Misericórdia, não tem como evitar a torre de HB8 mate. Caraca, que isso. Teria que jogar dama G4 e rei D6. E aí não tem mais cheques. Né? Essa partida aí é bem interessante pra treinar cálculo, assim. Mostra algumas ideias da Viena, né? Não joga em cavalo A4. Né? Se for jogar abertura Viena, não joga cavalo A4. Sei lá, te joga bispo C4. Seja uma pessoa normal. Joga igual uma pessoa normal. Faça o arroz e o feijão, pelo amor de Deus. Sem muitas gracinhas. Mas essa partida ficou bem famosa por causa desse empate meio doido. Né? Bom, esse que eu queria falar da abertura Viena e da abertura do bispo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.